Doutor Paulo, você viu que espetáculo de música? Sensacional. Sensacional, já assisti né? ele num dos shoppings, no Shopping Royal, junto com aquela orquestra, a banda de viola. Sensacional, é de vale chorar, a pena. de emocionar, né? Muito bom, muito bonito. Doutor, tudo bem? Não muito bem. Não? Não. Por quê? Porque eu também, exemplo de outros colegas do IAPAR, peguei toxoplasmose. Mentira. E aí? Bom, e aí amanhã eu vou fazer um exame de retina de fundo de olho, que a doença, depois que você tem aquele quadro agudo, você pode ter lesões, complicações no fundo de olho. Eu vou fazer exame amanhã. E o curioso é que, primeiro, que eu não tenho comido carne há muitos anos, né? Essa é uma opção minha, ideológica, a gente respeita quem tem outra opção. A gente tem um cuidado muito grande do ponto de vista de higiene, não temos gato em casa. Temos um cuidado muito grande quando a gente mexe no quintal, de fazer higiene das mãos, é muito importante que as pessoas saibam disso. E nosso exame deu as duas formas, a forma que é já dormente e a forma ativa, que significa que a gente teve um contato com a toxoplasma nos últimos 4 meses. Eu me lembro que fazia muitos anos que eu não tinha quadro de gripe e em setembro, final de setembro, começo de outubro, eu tive um quadro de gripe estranho. Tive contato com o médico lá do IAPAR, ele disse que eu estava com uma virose e não melhorava, e eu acabei com o tempo melhorando, mas eu não tinha a menor ideia do que eu tinha. Quarta-feira passada, logo depois do programa, eu fiz a coleta de sangue. E sexta-feira, à tarde, quase no final do dia, eu vi o resultado e está reagente para os 2 índices. É preciso fazer um outro exame, mas amanhã eu faço de vista. Uma das coisas importantes, Lu, para chamar a atenção, alertar todos e os muitos que te assistem, é que a toxoplasmose é uma doença considerada uma zoonose, ela ocorre no mundo inteiro. Você já deve ter convidado médicos, especialistas para falar do assunto, ela ocorre no mundo inteiro. Você sabe que eu estive nos Estados Unidos, em função da preocupação com as mulheres grávidas, existem carnes que vêm com o selo toxoplasma free, ou seja, não tem ovos de toxoplasmose, porque uma vez que você ingerir o ovo, você vai desenvolver a doença. Se você estiver grávida, há um risco de você, mesmo nas primeiras fases da gravidez, isso passar para o feto. Os tratamentos precisam ser cada vez mais precoces. Há literatura, há informações de que uma vez você pegando a doença, você nunca mais fica sem ela. E se você tiver, por algum motivo, o seu sistema imunológico deprimido, seja, por exemplo, por uma doença infecto-contagiosa grave como é HIV/AIDS, ou um câncer, ou um outro processo, você tem uma recidiva da doença com um quadro muito grave. Fora as complicações, uma literatura que a gente acessou é que há estudos grandes, extensos, com muitas mulheres que casos de bipolaridade, esquizofrenia, depressão estão ligados à presença de toxoplasma, ou seja, toxoplasmose na pessoa, porque esse protozoário, ele não é nem um micróbio, ele não é nem uma bactéria, nem um fungo, ele se aloja na cabeça. Então ele tem um comprometimento. E para não dizer que a gente só vai falar do lado ruim, eu andei estudando as alternativas. Existem plantas medicinais, inclusive pimenta, que fazem uma melhoria, quase que curam você num tempo rápido, uma vez que você se infecta. Ô, gente, vocês estão entendendo que existe planta para tudo, né? E o Dr. Paulo, como pesquisador, especialista no assunto, cientista em plantas medicinais, tem planta para toxoplasmose? Tem. Eu ia até trazer o trabalho científico, eu fiquei muito animado para poder comprovar aquela história de matar a cobra e mostrar o pau, mas eu vi que estudos com pimenta e o açafrão, a curcuma, a eficácia no controle dessa forma de desenvolver rápida da toxoplasmose é muito rápida, tem uma eficiência de quase 100%. A pimenta é um pouquinho menos de 95%, mas o açafrão tem isso feito tanto em chá como na forma de tintura alcoólica, aquilo que a gente explicou anteriormente. A eficiência na cura é em torno de 99,2%, quase 100%, 99,2%. E como é que faz? Bom, como eu falei, tem que ingerir o chá. Mas, por exemplo, a pimenta, a cúrcuma são temperos. São temperos. O simples fato de colocar na comida já está valendo? Já está ajudando. Então eu vou dar uma sugestão. Primeiro, tem um sintoma de gripe
que é estranha. E se o médico do posto, os médicos do posto não estão muito preparados para diagnosticar toxoplasmose. Se tiver um sintoma de gripe que não tem uma aparente conexão com outras coisas, pode ser que a pessoa tenha contraído. É muito fácil contrair por carne contaminada mal cozida, carne quase crua. Verduras também da mesma forma contaminadas com esses ovos. Ou contato com fezes de gato, porque o gato não te transmite diretamente. Ele faz nas fezes uma forma que depois no solo finaliza o desenvolvimento. E se você tocar naquele solo com um ovo e levar a sua mão na boca, a criança faz muito isso, você pode adquirir a doença. Mas, no caso desse, Lu, se a pessoa tiver uma suspeita, ela vai no postinho, a senhora está com uma virose, ainda não desenvolveu gânglios, porque a presença de gânglios é uma indicação quase que direta, objetiva, de que você está com a toxoplasma, e como você vê no Iapar, a água foi analisada, não tem nenhum problema. Eu como eventualmente lá, algumas outras pessoas também, como eu, não comem carne, também contraíram uma doença, pode ser de outro motivo. A gente não conseguiu e é difícil rastrear de onde vem. Mas, se a pessoa, teus ouvintes, as pessoas que nos assistem, você teve esse quadro, se você consumir a curcuma e você melhorar, você já está com uma indicação de que você está resolvendo aquele problema, ajudando o seu corpo a agir contra a toxoplasmose. Olha só, gente, pimenta, curcuma, que mais? E tem a pimenta que a gente chama de pimenta do reino, mas ela é a menos eficiente desses três. Poderíamos citar outros, mas esses são tão fáceis, tão acessíveis para nós. E qual que o doutor está fazendo uso? A curcuma, claro. Eu tenho em casa, eu colhi, eu sequei, eu já fiz o pó e você pode pôr no arroz, como eu falei, você pode fazer uma tintura alcoólica, pôr numa cachaça, pôr num vinho, extrair aquele produto e beber. O gosto vai ficar assim um pouquinho meio amargo, mas os benefícios, inclusive vou falar uma coisa mais interessante para quem nos ouve. Tem um ouvinte sua, a Rosângela, que perguntou sobre a porangaba. Para quem tem câncer. A porangaba é uma excelente planta diurética, uma planta que ajuda a perder a barriga porque você desincha, ajuda a baixar a pressão. Sobre câncer ela não age, mas o Instituto Americano de Pesquisa para o Câncer, que tem muito dinheiro envolvido, que pesquisa, está recomendando que a gente consuma curcuma como até um preventivo e curativo para o câncer. Então, você vejam duas vantagens que a gente pode tirar proveito dessa planta, que é fácil, que é muito barata para você adquiri-la ou até cultivá-la. Primeiro, um problema que a gente não sabe se a gente vai ter, porque ninguém está livre desse risco de ter um câncer, seja pela idade, seja por uma condição de trabalho ou algum aspecto genético de ter uma herança na família. E outro, por uma doença, uma zoonose, que está havendo uns surtos. Esse surto no Iapar nos assustou porque eu estava completamente tranquila. Falei, não tenho contato com gato, não como carne crua. Quando como é muito raramente, para não fazer desfeita na casa de alguém que a gente vai. E você tem gato, eu conheço várias pessoas que têm gato e é bom que as pessoas tenham noção disso, porque às vezes as sequelas ficam para o resto da vida e a gente precisa alertar a população. Até quando o veterinário veio aqui, foi muito boa a entrevista que nós tivemos com ele, porque é a questão da higiene, sabe? A higiene do gatinho. Por exemplo, o gatinho, quando ele vai fazer, né, as necessidades dele, você vai lá e recolhe a urina, as fezes do gatinho, depois você tem que lavar sua mão muito bem, porque ali não é o gato em si, as fezes do animalzinho que pode te levar a uma doença como essa. E no caso, o doutor não tem gatinho. Não, né? Gostaria de ter, mas não dá. Cachorro e os gatos não convivem na minha casa. Consequentemente, não tem também os rejeitos do gatinho para limpar, ou seja... quase não come carne, né, doutor? Não. Raramente. Então, a curcuma, a pimenta são excelentes, São excelentes opções para a pessoa se recuperar. Agora, como eu disse, as viroses em geral, sabe, aquelas mais graves, elas se auto-resolvem, a pessoa se cura em torno de uma semana, um pouco mais, depende da virose. Se a pessoa, fazendo uso da curcuma ou da pimenta, né, com uma quantidade um pouco maior, ela melhorar, ela já pode ficar com a suspeita. Né? Porque ela deve estar com um quadro que não é vírus, mas é um protozoário. E, Lu, na mulher grávida, a coisa é muito séria, porque uma toxoplasmose mal cuidada numa mulher pode causar um feto ou uma criança sem cérebro, anencéfala, microcéfala, com cegueira, com retardo mental, com problema de audição. Então,
um professor da universidade, da UEL, estava recomendando que para Londrina, a recomendação, ao invés de começar os exames pré-natais de sangue por volta do 3º mês de gravidez, que se comece no 1º mês, exatamente para se preparar e fazer uma intervenção o mais rápido possível. Esse exemplo que eu lhe dei do uso da curcuma, que está sendo estudado, e esse estudo foi feito com ratos, ou seja, não teve efeito psicológico, né? Porque às vezes você acredita que você vai se curar, você pode até se curar com uma água benta. Exatamente. Que é legítimo. Esse estudo feito com rato mostrou essa eficácia e mostrou que um dos problemas é com alguns desses medicamentos que são recomendados para toxoplasmose, eles causam efeitos colaterais e existe rejeição, a pessoa não consegue tomar. Então, dentro das possibilidades, vamos ver as plantas medicinais e já achamos alternativas que eles Curcuma. acharam e nós temos aqui. Curcuma, tá? Doutor, semana que vem a gente vai responder as pessoas desesperadas para perder gordura da barriga, os homens principalmente, que nos pediram. E também uma planta para conjuntivite. Fernanda Sharif, nossa produtora, está com conjuntivite. Fernanda, eu vou te dar uma receita boa. Diogo Hutt também. Os dois, com se o casal pegar um, o outro pega também. Diogo pegou, tadinho. Tá lá de licença médica também. Obrigada, doutor. Até semana que vem, tá?